Já enviei o convite para o senhor. Pronto. Bom dia, doutor Bom dia, Cassorla. Ana Silvia. Muito obrigada por estar conosco aqui no seu domingo. É um prazer. Eu vou começar apresentando o senhor para quem nos acompanha. Tá? Dr. Roosevelt Cassorla é psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise, a Seção São Paulo, é do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas e também professor titular pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp. Ele ganhou o importante Prêmio Internacional Signor Ney. O senhor me corrige, viu, professor? Sigourney, é isso mesmo. Sigourney Award, né, como um psicanalista de destaque de 2017. É uma fundação americana que faz esse prêmio internacional. Os candidatos são indicados por psicanalistas e o senhor foi eleito em 2017. Tem vários livros publicados, entre eles Suicídio, Fatores Inconscientes e O Psicanalista e o Teatro dos Sonhos e a Clínica do Enactment, entre outros, né? E a nossa conversa vai ser um pouco para o cenário geral, destacando o psiquismo das pessoas nesse momento de pandemia e de isolamento. E, em algum momento, vamos começar a falar do suicídio, um tema que o senhor se dedica tanto. O senhor gostaria de falar um pouco, então, sobre o que o senhor tem visto no seu consultório, com os seus supervisionandos, como as pessoas estão reagindo a esse momento? Bem, Ana Silva, primeiro, cumprimentar você e os colegas. Muita satisfação estar com vocês num momento muito complicado para a humanidade, muito complicado para nós todos. Nós estamos vivendo uma situação traumática, né? Eu acho que a psicanálise, o modelo do trauma, me parece que é um dos modelos que nós podemos usar. A psicanálise nos apresenta vários modelos, mas eu acho que o do trauma é muito bom. O que é o trauma? O trauma é alguma coisa que nós não damos conta, não? Trauma físico é fácil de entender. Não? Nós temos uma dor tão grande que impossibilita o funcionamento do órgão, às vezes destrói o órgão. Quando nós falamos de mundo mental, falamos de consciente, de inconsciente, de mente, né? É mais ou menos a mesma coisa. O trauma redunda no ataque à possibilidade da gente fazer conexões internas e com o mundo externo que façam sentido. Então, nós vamos ter, desde os quadros mais intensos, desestruturação mental, fragmentação, até os retraimentos narcísicos, né, em que nós negamos a realidade. Mas o que eu queria dizer é que isto, que aparentemente é tão dramático, porque nós estamos frente ao psicótico ou frente ao autista, esquizofrênico, ocorre em todos nós, por mais supostamente normais que nós sejamos. Professor, desculpe me interromper. Isso, eu ia pedir. Perfeito. Agora... Estamos com... Houve um microtrauma com o meu celular. Está tudo tão traumatizado, né, que até as conexões acabam caindo. Eu estava dizendo óbvio, todos vocês sabem, né, que ainda que nós aparentemente estejamos funcionando, entre aspas, bem, existem áreas da nossa mente que estão sofrendo muito. Essas áreas eventualmente não são conscientes, mas elas podem emergir a qualquer momento. Há pouco você falava da nossa colega terapeuta de casal, como é que chama, que vem no próximo sábado? Lisete Wiseman.
é isto. Veja o que acontece nas famílias em quarentena. Desde coisas fantásticas, né, como convivência com filhos, convivência familiar, em que as pessoas vão se conhecendo melhor, mas a loucura que fica dentro das famílias é imensa. Né? Frente aos traumas, uma das reações mais comuns é descarregar o sofrimento através de atos violentos. Né? Então, nós vamos ter toda essa violência intrafamiliar, crianças se apanhando, as mulheres sendo atacadas, as mulheres são mais fracas, mas a briga é interna. Né? Então, a impossibilidade de suportar as situações traumáticas que passam desde o isolamento, a pessoa está trancada ali dentro, né? Sim. Até todo esse terror que nos assola o tempo todo. E nós temos, no mundo todo, dá para identificar dois tipos de terrores. Né? Terror identificado já é bom, mas a identificação era muito pobre para que nós possamos lutar contra ela. O primeiro terror é o vírus. Né? Nós estamos todos sendo obrigados a entrar em contato com a nossa finitude. Nenhuma novidade, todos nós vamos morrer. Mas nós passamos a vida toda negando essa realidade. E temos que negá-la, senão a vida se tornaria insuportável. Então, é uma defesa meio maníaca adequada, não? Vamos dizer. Sim. A gente nega a realidade. Ela, é claro, ela está em algum lugar da nossa mente. Nós não podemos negá-la totalmente. E temos as consequências da pandemia dentro da sociedade. E vocês veem que em todo o mundo a pandemia está sendo usada perversamente para fins ideológicos e para fins de obtenção de poder. Então, nós somos inundados diuturnamente, 24 horas por dia, com notícias sobre morte e notícias as mais absurdas sobre o que devemos ou não devemos fazer frente a uma pandemia que, na verdade, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, nem como nós vamos lidar com ela. Então, só para tentar resumir um pouco esse meu raciocínio inicial, uma das situações mais traumáticas que nós vivenciamos é quando nós nos defrontamos com uma quantidade imensa de estímulos que nós não sabemos de onde vem e como lidar com eles. Então, lidar com o não saber, com o desconhecido. Nós não sabemos o que fazer frente a esta pandemia. A única coisa que há uma certa unanimidade é que nós temos que lavar as mãos. E que nós temos que ficar longe das pessoas contaminadas. Só que nós não sabemos quem está contaminado. Então nós temos que ficar longe de todas as pessoas. E nós não sabemos se lavar as mãos é suficiente, porque a gente encostou a roupa, encostou o pé, encostou o cabelo, comeu. Então, bom, eu nem vou falar da invasão política, né? De quais são as várias maneiras de lidar com isso, que vocês devem estar tão cansados de ouvir que eu não vou ser mais um agente traumatógeno, né? Milhões de tratamentos, né? Desde tomar antissépticos, né? O nosso presidente dos Estados Unidos andou tomando antissépticos, né? Beber bastante álcool. Eu acho que é uma boa maneira de ficar bêbado, mas não vai matar vírus nenhum. Não? E todas essas medicações, todo eu estou enfatizando o trauma, né? É muita coisa, muita coisa, muita coisa. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o quanto há de verdade, o quanto há de mentira, o quanto há de manipulação. Estamos numa guerra. Von Clausewitz, que foi um dos grandes teóricos da guerra, ele tem uma frase famosa que ele dizia
que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então, nós não sabemos mais o que é verdade e o que não é verdade. Nós sabemos também que a nossa mente, ela somente consegue lidar com o mundo a partir da verdade. Sim. A nossa mente está em busca da verdade. Nós, psicanalistas, trabalhamos em busca da verdade. A verdade não é a verdade teológica, a verdade ideológica, a verdade divina, eu tenho a verdade, vamos encontrar a verdade. Nada disso. A verdade é a realidade. É o que realmente está acontecendo. Qual é a verdade? Você me interrompe, Ana Silvia, porque senão eu vou Não, traumatizar todos os ouvintes com meu excesso de falatório. muito pelo Qual é a verdade contrário. para nós psicanalistas? A verdade é aquilo que acontece naquele segundo em que analista e paciente se encontram e aparece alguma coisa que faz sentido para os dois. Isso é a verdade. E o processo Professor, analítico nada mais é do que uma busca constante de micro-verdades que vão se articulando e vão criando um sentido. Esse sentido poderá ser chamado verdade, né? A verdade daquele minuto, daquela pessoa, daquele momento. E não é a verdade teológica, não é a verdade ideológica, não é a verdade filosófica. É a realidade a cada instante, a cada momento. Bom, em resumo, quando nós lidamos com a falta de verdade, a nossa mente não sabe muito bem o que fazer. Ela pode criar uma deformação e nós passamos a acreditar naquela mentira como se verdade fosse. Isso é muito comum. sim. Uma das áreas que eu gosto de estudar é a estupidez humana, na qual todos nós nos incluímos, inclusive, ou principalmente eu, porque a gente fica anestesiado pelos fatos com os quais nós entramos em contato, e nós transformamos aqueles fatos naquilo que nós queremos. Então, a estupidez é a gente projetar na realidade aquilo que nós queremos e ver a realidade do jeito que nós queremos que ela seja. Por exemplo, uma das grandes estupidezes que a natureza nos forneceu e que a gente adora é ficar apaixonado. O que é ficar apaixonado? Eu projeto um objeto idealizado interno numa coitada que passou na minha frente por motivos os mais variados. Ela estimulou aspectos muito primitivos da minha percepção e eu vejo que aquele ser, vai preencher todas as minhas necessidades. Eu não a conheço, nunca falei com ela, não a vi. Mas aquele resto diurno ativa todo o meu mundo idealizado. Eu projeto esse mundo idealizado e me apaixono pela pessoa e, na verdade, eu não conheço a pessoa e eu estou apaixonado narcisicamente por um aspecto meu idealizado. Estupidez. É claro, vocês sabem que depois de algum tempo, se a gente for suficientemente sadio, a paixão se transforma em amor. E no amor, nós podemos perceber que o objeto da nossa paixão não é exatamente como a gente imaginava, mas ele tem uma série de qualidades e de defeitos que nós podemos amar, gostar e conviver. Mas nós vamos ter ódio, vamos ter ressentimento, vamos ter isso, tudo isso, e nós vamos conseguir. Mas se nós continuamos apaixonados por uma pessoa que nos maltrata, que nos menospreza, que nos ataca, que nos usa, e nós continuamos achando que essa pessoa é maravilhosa, isso é uma estupidez. Nós estamos em área psicótica. O que é a psicose? Psicose é quando nós
transformamos o mundo a partir da projeção dos nossos desejos ou dos nossos terrores. Né? Quando são nossos desejos é mais maníaco, quando são nossos terrores é mais psicótico. E nós temos uma facilidade muito grande para projetar aspectos idealizados justamente em momentos traumáticos, momentos de sofrimento imenso, em que nós não sabemos o que fazer e nos sentimos desamparados, extremamente desamparados, ameaçados de não existir. A gente usa a palavra morte, mas não sabemos muito bem o que é morte. Nós temos alguma vaga ideia de que a gente pode deixar de existir, isso é terrorífico. Então, nós buscamos, como um bebê busca um ser idealizado, nós buscamos um objeto no qual nós vamos projetar esse desejo idealizado, e esse objeto vai ser erigido como se fosse um Deus. Nós estamos agora na área do fanatismo. Nós estamos na área do fanatismo. Então, aparece um líder, geralmente é um líder com características tais que ele intui a maneira de nos controlar e dominar. Temos Hitler, Mussolini, Stalin, isso para falar dos antigos. Dos modernos, sim, cada um escolhe quem quiser. Então, nós vamos escolher um líder que vai ser, como dizia o Stalin, o pai dos povos. O Hitler era o Führer, que é o líder, o líder que nos lidera. Nós estamos sempre buscando alguém que nos lidere, como um bebê busca uma mãe idealizada. Nesse momento, nós ficamos estúpidos, porque a nossa capacidade de pensar fica atrofiada, obnubilada, ou melhor, nós não pensamos mais com a nossa mão propriamente. Nós somos pensados pela propaganda daquele líder que tem geralmente uma máquina de propaganda altamente sofisticada. Vocês não pensem que o líder, ele acredita muito, ele às vezes acredita, sim, acredita no que ele está fazendo, mas ele sempre monta um esquema de propaganda sofisticada, na qual nós estamos invadidos, estamos impregnados por essa máquina de propaganda, e de repente todos nós estamos repetindo o que o líder fala. Evidentemente, de novo, Dona Ana Silvia, me interrompa, tá? De novo, esse líder, ele precisa que todos acreditemos nele. Mas, por melhor que seja o líder, e por mais fanáticos e estúpidos que nós sejamos, a realidade pode se revelar um pouquinho diferente da que o líder fala. Então, o nosso país é o melhor do mundo, acabamos com a fome, acabamos com a miséria, e o partido nazista e o partido comunista salvou a humanidade. Mas as pessoas começam a ter fome. As pessoas percebem que não há liberdade. As pessoas percebem que alguma coisa está errada. Então, o que o líder faz? Isto é culpa dos inimigos. Nós estamos fazendo uma repressão àquelas pessoas que não pensam como a gente porque elas foram dominadas por os inimigos. Então, nós temos que acabar com os inimigos. Antes de acabar com os inimigos, vamos acabar com todas as pessoas que pensam como os inimigos. Então, nós vamos fazer um sistema de repressivo, de torturas, de prisões, de terror, em que todos nós que pensamos diferentes do líder vamos ser torturados, vamos desaparecer, vamos morrer, nossas famílias vão ser atacadas. E mantém-se o sistema. E o sistema vai ser mantido por adesão idealizada ou por terror. Não há duas possibilidades. Ou somos a favor, ou somos inimigos. Nós contra eles. Não há mais possibilidade. Aí nós estamos em área esquizo-paranoide, em que existe o extremamente bom e o extremamente mau.
Nós adoramos virar bebês esquizoparanoides. Né? Nós ficamos extremamente bons, extremamente maus, e eu vou... Alguém levantou a mão, acho que é Ana Silvia, pode Fui falar eu, assim. Não, Você que eu porque vejo. o senhor chegou num ponto importante que a gente está lidando nesse momento de polarização no país, né? O partido que eu votei é o perfeito e o que eu não votei não tem nada de bom, e vice-versa, Não, né? não é só não tem nada de bom. Ele é um partido assassino, né? E Uhum. que quer acabar com tudo que é O bom. corrupto? Tudo que é bom. Né? Sim. Ele não é apenas, ele não é mau. Ele é terrivelmente mau e tem que ser eliminado. E você que votou nele também, lógico. Sim, sim. E aí a gente tá, e aí isso se soma no Brasil, né, à pandemia. Isso, mas nós podemos deixar o Brasil de lado, porque isso acontece em Uhum, todo o mundo. Está uhum, acontecendo em todos os lugares do mundo. É claro que nós estamos vivendo isso no Brasil. Mas nós podemos ampliar isso para todo mundo. E é interessante, né? Agora é para falar um pouco de pulsão de vida e pulsão de morte. Vamos botar a isso. psicanálise. Uhum, Eu penso, eu não sou sociólogo, mas como cidadão, eu penso que nós estávamos vivendo um momento da humanidade muito interessante em que os povos estavam se unindo. Não estou se idealizando nada disso. Estavam se unindo com todos os problemas. Uma das coisas mais fantásticas que ocorreu na humanidade foi a globalização. A globalização é uma coisa fantástica. Você sabe que a pulsão de vida, ela une as partes vivas. Né? A pulsão de vida une as partes vivas e na nossa mente ela promove a simbolização e ela promove que símbolos se conectem uns com os outros. E quanto maior a rede de conexões, maior a nossa capacidade de pensar e de viver e usufruir da vida. Isso é a pulsão de vida. e menos A pulsão de trauma, né? morte, a pulsão, como? E menos trauma. Seguindo nessa Não, direção, quanto mais sólidos forem, a maior coesão exista dentro da nossa rede simbólica, uhum, maior possibilidade de lidar com trauma. exato, exato. É claro A que existem traumas capacidade que de destroem, simbolizar nós vamos ter aumenta, né? maior propensão a lidar com trauma. Em Uhum, psicanálise é objeto bom, é capacidade de pensar, né? É capacidade de simbolizar. simbolizar, é introjeção de objetos amorosos. Né? Nós temos um monte de dialetos em psicanálise, Uhum. eu chamo de psicanálise, e cada um de nós escolhe o dialeto que mais lhe interessar. Notinha de rodapé, por favor, não fiquemos brigando entre nós, né? Porque também existem movimentos terroristas em que a minha teoria é ótima e a teoria do meu vizinho é horrível. Mas vamos deixar... É só para mostrar que Uhum. isso ocorre nas instituições, nas famílias, na ciência, em áreas de economia, ideológica. Você não encontra dois economistas que pensem da mesma forma, não? E o outro acha que o outro está totalmente errado. Mas vamos voltar um pouquinho à pulsão de vida. Eu falava da globalização. A Sim. União Europeia é uma das coisas mais fantásticas. Né? Você viu? Não havia fronteiras. As pessoas podiam entrar num país para o outro. Os países mais ricos ajudavam os países mais pobres. Portugal, Espanha e Grécia, que eram países extremamente subdesenvolvidos, eles se tornaram países praticamente do primeiro mundo. Né? Todos aqueles países que antes estavam sob regimes comunistas liberaram. Então, estávamos... nos países da América Latina havia governos mais democráticos. Né? Uhum. De repente, muda tudo. Né? As fronteiras são fechadas. Tudo bem, houve um trauma. O trauma das imigrações. As imigrações na Europa, os sírios, norte da África. Evidentemente, se um continente vai se desenvolvendo, vai progredindo, ele vai atrair as pessoas mais pobres. Né? Sim. Poucos países tiveram condições de receber toda essa gente sem ficar traumatizado.
um exemplo muito bonito da Alemanha, né? Aquele país que era o mais destrutivo foi o mais acolhedor. Parece que eles conseguiram aprender com experiência, né? Que é isso que nós queremos. Mas em resumo, governos antiglobalização. Governo antiglobalização, aí começam a se fechar fronteiras. Fecham-se fronteiras, começa o nacionalismo. A minha pátria. Pátria, existe um famoso autor americano, cujo nome eu não me lembro, ele é famoso, mas minha memória é ruim. Ele dizia que quem fala em pátria é canalha, né? Porque a pátria é o uso que as pessoas fazem, né, para se identificarem com alguma coisa, mas quem não é da minha pátria é inferior ou está contra mim, é meu inimigo. Então eu tenho que defender a minha pátria, eu tenho que fechar as fronteiras porque os outros querem invadir a minha pátria. E, evidentemente, eu quero invadir a pátria deles. Então, nós estamos aqui na área de pulsão de morte, em que nós não queremos ampliar o mundo, nós queremos dominar o mundo, nós queremos controlar. Psicanálise. Uma identificação projetiva amorosa, eu comunico ao outro e o outro me compreende. E nós nos fertilizamos. Uma identificação projetiva patológica, eu controlo o objeto, entro dentro do objeto e impeço que o objeto pense. E ele passa a ser um prolongamento meu. A primeira predomina a pulsão de vida. Na segunda, predomina a pulsão de morte. É claro que nós podemos depois atenuar a pulsão de morte. Então, agora você vai me ajudar, que eu estou meio perdido. Mas estou falando da globalização. Estou falando da pulsão de vida, pulsão de morte. Então, na hora em que aparece a pulsão de vida, instantaneamente a pulsão de morte aparece. Então, fecham-se as fronteiras, as liberdades democráticas diminuem. Hoje em dia parece que a democracia é vista como uma coisa ruim, não? Porque é o lugar onde as minorias acabam manipulando, né? Parece que a democracia está dominada, né, pelos homossexuais, né, pelas minorias, pelos comunistas ou pelos fascistas, depende do lugar. Né? E, na verdade, se cria uma narrativa totalmente falsa em que a democracia passa a ser vista como o lugar ruim em que as pessoas são manipuladas. Então, nós temos que terminar com a democracia e colocar um governo forte que, evidentemente, vai acabar com a manipulação. Nós vamos eliminar toda essa gente, né, comunista, judeu. Judeu está sempre manipulando. Né? Que mais que a gente poderia eliminar? Eliminar os índios, né? Porque os índios, afinal, eles estão ocupando um monte de terra, né? Certo? Eliminar os velhos, eu acho fantástico, né? Se todos os velhos fossem eliminados, não haveria problema com a previdência social, certo? Então, deixemos os velhos abandonar. Eliminar criança abandonada, criança de rua. Vamos colocar em instituições terríveis, ou vamos prender as pessoas em penitenciárias onde elas morram. Limpeza étnica. Eu vou parar porque você levantou a mão. Não, o senhor, na sua brilhante explanação, o senhor aí pensou um aspecto, né, que tem causado reflexão, ou pelo menos discussão. É o modo como o idoso tem se comportado, é um aspecto, e um outro é como ele é visto na pandemia, né? Essa história de que deixa o idoso morrer e dá o respirador para um mais jovem, esse é um lado, e o outro, esse idoso que não quer obedecer às regras de isolamento, de distanciamento.
Bom, o idoso que não quer obedecer às regras de isolamento, ele está negando a realidade, né? A negação. Negação é uma defesa maníaca. Eu nego o que existe. Então, eu nego, eu sou atleta, eu sou um velho, eu sou atleta. Então, o vírus não vai me pegar, eu vou derrotar o vírus, né? Então, essa Mas, negação, ela faz parte de nós, mas ela pode ser insuflada por grupos sociais, né? As quais interessa, ou interessa que morram os velhos, ou interessa, ou há mais uma valorização maior, por exemplo, do desenvolvimento da economia em relação à vida. É uma discussão bem interessante, né? Uma coisa muito importante, Ana Silvia, é que nós também não entremos em polarizações, porque toda polarização ela está do lado da morte. Porque na polarização eu vou matar o outro. Né? Matar simbolicamente ou matar concretamente. Então, ontem eu participei de um grupo só de médicos, chama-se Grupo Balint, né? Um grupo em que nós discutimos situações dos médicos, e apareceu, o tema foi justamente esse. Como nós podemos nos comunicar com aquela pessoa que pensa exatamente ao contrário de nós e que nos vê como inimigos? Então, um colega médico dizia o seguinte: eu acabei de xingar na rede social um antigo professor meu que votou em fulano. Né? E ele é um fanático por fulano. E eu entrei numa briga com ele. E eu xinguei. Agora, no grupo, eu estou percebendo que eu fiz mal. Porque eu estou percebendo que ele era um professor muito querido. Ele adorava os alunos e ele me ensinou tanta coisa que nesse momento ele está pensando totalmente diferente de mim. Quando encerrar o grupo, eu vou mandar uma mensagem para ele e dizer como eu admiro e quanto ele me ensinou, né? E que se neste momento ele está pensando diferente de mim, eu continuo, eu não concordo com as ideias dele neste momento, mas ele é uma pessoa que eu amei, que eu gostei e que eu continuo gostando e respeitando. Em psicanalista, a maioria de nós que está nos ouvindo é psicanalista. Ele entrou em posição depressiva. Sim. Durante a nossa reunião, era uma reunião online. Ele se deprimiu e nós todos nos deprimimos, aquela depressão gostosa da posição depressiva. Na posição depressiva, nós temos uma tristeza, mas eu falo que na posição depressiva é aquela tristeza em que caiu a ficha. De repente, nossa, olha, aquela mãe horrorosa que me maltratava é a mesma mãe que me cuidava. Que coisa fantástica. Olha, que tristeza. Eu pensei mal dela. Eu preciso reparar. Mas ela é a mesma mãe boa. Vai dar para a gente fazer uma relação boa. É claro que eu, de novo, estou aqui idealizando. Porque eu não sei se o outro vai aceitar aquilo que eu disse. Eu estou em posição depressiva, mas não sei se o outro vai continuar em posição esquizoparanoide, né? Exato. Então tem que haver um mínimo. Existe um prêmio Nobel de Paz, que eu não me lembro agora, de novo, minha memória. Era um indivíduo na África, em algum país da África, talvez, depois alguém se lembre, em que havia uma guerra tribal, gerações e gerações. E essa guerra tribal acabou, nas últimas gerações, se transformando entre um grupo islâmico e um grupo cristão. E eles se matavam de tantos em tantos anos. Um grupo invadia o outro, fazia um morticínio, depois o outro, para se vingar, fazia outro morticínio e assim por diante. Esse sujeito resolveu mediar. Ele levou anos. Primeiro ele convenceu o chefe do primeiro grupo a conversar com ele. Depois de alguns anos, conversar com o chefe do outro grupo. Enfim, ele conseguiu colocar os dois chefes frente a frente e durou meses ou anos.
E até que, você sabe uma coisa que apareceu no grupo ontem? Olho no olho. Muda totalmente. Sim. Você tem que desumanizar o outro para poder maltratá-lo. A rede social é ótimo para desumanizar o outro, porque você não vê o outro. Você só vê as descargas que o outro coloca. Então, rede social é ótimo porque nos ajuda a comunicar, mas é um lugar de desumanização. Como é que nós podemos acabar ou diminuir o ódio da rede social? Coloca os dois frente a frente, coloca olho no olho. Na Primeira Guerra Mundial, eu vou terminar já que eu sei que estou exagerando. De jeito Na nenhum. Primeira Guerra Mundial, há um estudo, e aliás isso surgiu no grupo ontem, em que os soldados erravam fantasticamente os tiros. Eles não conseguiam matar os inimigos. Erravam. O índice de erro era fantástico. Aí inventaram um instrumento em que o sujeito olhava a partir de uma coisa óptica, em que ele podia olhar o inimigo, aí já era um olhar virtual. E o índice de acerto aumentou. Mas ele não aumentou só por causa do virtual. É que é muito difícil você acertar um tiro numa pessoa humana que está na tua frente. Se você desumaniza a pessoa e passa a vê-lo através de um aparelho, aí dá. Uma capa de proteção para quem atira. Desumanizar. Então, a desumanização faz parte da pulsão de morte. Nós estamos desumanizados. Não é a primeira vez que nós estamos desumanizados, né? No nazismo, na Inquisição, nas guerras. Nós não somos, assim, os privilegiados que estamos identificando sociedade narcísica, o uso do homem pelo homem. Isso sempre existiu, né? Desde que Caim matou Abel, ou desde que Adão desobedeceu Deus, que aliás foi uma boa, né? Nós estamos sempre... o Isaac tinha que matar o filho dele, né? É terrível. O Jó foi maltratado e maltratado e maltratado. Isso só para falar da Bíblia, né? Se a gente for para os mitos hindus e gregos, nós vamos ver isso o tempo todo. Só que parece que nós não aprendemos muito com isso. Ou então, o nosso aprendizado não é suficiente porque talvez a nossa natureza ela tenha características tais que a nossa destrutividade, e aí o Freud, ainda que as pessoas não gostem muito da ideia de pulsão de morte, o Freud e a maioria dos psicanalistas acredita que nós temos a morte dentro de nós e nós temos que colocá-la para fora para proteger-nos, né? Ela vira agressividade, mas quando nós perdemos, quando ela predomina, a agressividade se transforma em sadismo, e sadismo é aquela agressividade em que nós sentimos prazer em maltratar o outro. Prazer consciente ou prazer inconsciente. Sim, sem dúvida. Nós estamos nos direcionando para o final, então ainda temos um tempinho, mas já mais uns 40% de tempo aí que nos resta. Eu gostaria só de tentar juntar aqui alguns pontos, né? O senhor falou da importância da gente humanizar as pessoas e me parece que nesse momento que lidar com os traumas é tão mais difícil porque é intenso, é emergente e latente ao mesmo tempo, acho que um pouco de humanizar a nós mesmos, né? De voltar para dentro de nós e nos conhecermos melhor, para que a gente não atue. Estou falando das pessoas que estão de modo violento dentro de casa, direcionando essa agressividade aos filhos, ao cônjuge e tudo mais. Me pareceu importante amarrar com isso o que o senhor teria a dizer. A questão é como
nos humanizarmos, né? Ou como humanizarmos o outro. Né? Não há uma receita. Né? Isso tem a ver com todo o desenvolvimento humano. Né? Se eu tiver condições de ver o outro como diferente de mim, e todo mundo é diferente, Sim. e ao poder aceitá-lo e acolhê-lo na diferença, eu estou me comportando como ser humano, porque eu estou humanizando o outro. É o que Derrida fala, chama de hospitalidade. Né? O que é hospitalidade? Eu abro a porta da minha casa e recebo o hóspede do jeito que ele é. Né? Os judeus, né, nós abrimos na festa de Pessah, de Páscoa, nós deixamos a porta aberta para que qualquer pessoa entre. Né? E entra. Então, entra para entrar, participar da festa da libertação, né, dos egípcios. Então, nós temos que ter uma mente aberta em que nós consigamos aceitar o outro com as suas diferenças. Mas nós também temos que saber quando o outro vai entrar na nossa casa e vai queimar a nossa casa e vai nos matar. Então, nós não podemos ser ingênuos, nós temos que diferenciar aquele hóspede que também nos hospeda amorosamente, daquele hóspede que às vezes subrepticiamente, sedutoramente, vai entrar dentro da nossa casa ou dentro da nossa mente e vai nos destruir por dentro. Como é que nós sabemos isso? É muito difícil. É muito difícil, principalmente quando nós somos alvo da sedução. Você sabe que todos nós adoramos ser seduzidos, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas que nós temos é a vaidade. Né? Pela vaidade, a gente consegue qualquer coisa de alguém e a pessoa consegue qualquer coisa de mim. Porque eu sou vaidoso. Né? Você disse aí que eu ganhei um prêmio, né? Oh, que bala, fiquei feliz, né? Então, a vaidade, né? Vaidade. E se alguém me dizer, você é isso, é aquilo, e me contar um monte de mentiras, eu vou acreditar e é capaz de eu fazer tudo que a pessoa quer. Então, é muito difícil a gente se livrar de coisas mortíferas. Nós temos que aceitar que elas existem. É o primeiro passo. Psicanálise nos ajuda a nos conhecermos, sim. Mas se a maioria das pessoas que estão nos vendo faz psicanálise, fez psicanálise, trabalha como psicanálise, mas sabe que muitas vezes a psicanálise também é usada para manter o status quo. Né? Nós fazemos análise muitas vezes para fingir que estamos fazendo análise. Né? E o analista, às vezes, identifica isso, né? E nos dá uma sacudida. E aí a gente abandona o analista. Né? Exato. Mas, às vezes, nem o analista percebe. Porque nós podemos seduzir o analista a tal ponto que paciente e analista acreditam que estão entrando em contato com coisas muito importantes e, na verdade, estão entrando em contato com outras que encobrem aquelas. Esse é um dos temas do meu livro. Posso fazer uma propaganda? Claro, por favor. É um dos temas do meu livro. O psicanalista, o teatro dos sonhos e a clínica do enactment. O enactment é justamente isso. É quando se formam conluios inconscientes entre paciente e analista para evitar que o processo analítico ocorra. Então não existe processo analítico perfeito, a pulsão de morte está sempre presente, a reação terapêutica negativa, o ódio, a inveja. Se nós tivermos a sorte de poder entrar em contato com isso, nós podemos lidar um pouquinho melhor com isso, mas sempre ficar desconfiados, porque a qualquer momento nós ficamos estúpidos. Não aquela estupidez gostosa da paixão. Isso é bom, podemos nos apaixonar muitas vezes. Mas a paixão estúpida de nos deixarmos guiar por alguém que nos está manipulando.
Professor, desculpe, seria um pecado não aproveitar esse contato para pedir o senhor para falar sobre o suicídio, né? Um tema tão importante. Como a gente está terminando, eu iria lhe pedir para falar um pouco sobre isso e eu vou tentar contextualizar. Recentemente, um ator muito conhecido no Brasil, o Flávio Miliaccio, 85 anos, ele cometeu suicídio, nós já estávamos em isolamento social, e ele deixa uma carta onde ele diz que a humanidade fracassou, a humanidade não deu certo, alguma coisa assim. E isso foi tomado como uma produção dessa pandemia, uma produção do isolamento. O que nós, psicanalistas, entendemos que não, né? Culminou essa questão pessoal nesse cenário de isolamento. Então, um pouco falar do suicídio entre os idosos. Curiosamente, tudo que nós falamos até agora foi sobre suicídio, né? Porque suicidamos nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de viver, nossa condição humana, né? Atacamos toda a nossa pulsão de vida, então isso é suicídio. Agora existe vamos dizer, o cúmulo disso tudo é quando nós tiramos a nossa própria vida. Né? Que muitos de nós vivemos a vida como se fôssemos mortos. Né? Vivemos a vida suicidados. Né? Nas 24 horas do dia, eu vivo mais 18 meio morto, meio suicidado. Né? Porque eu não consigo pensar. Eu estou invadido por notícias, por WhatsApp, por coisas, por rotinas. Mas eu consigo depois recuperar isso. Foi muito triste o suicídio do Flávio Miliaccio, mas ele é apenas um entre milhões de pessoas que estão se matando todos os dias. E como você falou bem, o elo final de uma longa história de fatos internos e externos que foram se acumulando pela vida de nós todos, que vem desde antes do nascimento, que vem desde a nossa inserção social, de onde nós nascemos, em que família, em que cultura, eles vão se acumulando, e se nós tivermos o azar de que essas coisas se acumulem de uma forma tal que a vida se torna insuportável, nós eliminamos a vida. No fundo, o suicídio é eliminar o aparelho de percepção da realidade. Quando a realidade é insuportável, nós não eliminamos a realidade, então nós eliminamos o aparelho de percepção da realidade. É mais ou menos como o Édipo fez, né? Ele não conseguiu ver tudo aquilo que estava acontecendo, ele se cegou. Né? Ou quando a gente estava no meio de um grupo em que um monte de gente vai, mas a gente fica surdo. Essa surdez é ótima, né? Porque, então nós atacamos a percepção, mas aí nós atacamos a percepção, acabamos com a nossa percepção, atacamos nosso corpo, eventualmente nosso corpo pode estar nos incomodando. Mas no suicídio a gente não diferencia mais do que mente e corpo, porque o estado confusional tão grande, a gente não diferencia mais mundo interno, mundo externo, corpo, mente. Então, a pandemia, como qualquer situação traumática, ela é o elo final de uma longa história. É muito triste que alguém se mate porque acredita que o mundo não tem solução. Porque ela foi desistência. O ideal teria sido que nós continuássemos nesse mundo tão ruim e continuássemos lutando. Evidentemente, não estou condenando ninguém, muito menos o Flávio. É que a nossa mente fica no estado. O trauma é tão grande, ou a sucessão de traumas, o trauma continuado, né, o conceito do Vasco de Gama, o trauma continuado é tão intenso que a nossa mente não aguenta mais. E quando não aguenta mais, nós cortamos a relação da nossa mente com o mundo. Por isso que é triste. Porque nós desejaríamos que todos os suicidas, inclusive nós, que somos potencialmente suicidas, não desistíssemos e tivéssemos condições de lidar com o mundo traumático. E aí, nós precisamos do outro. O outro que nos ajude, o outro que
É o psicanalista, mas é o psiquiatra, é o médico, é o assistente social, é a família, é a sociedade, é a cultura. E nós precisamos do outro que nos sustente nesse momento em que a nossa mente não aguenta. E nós precisamos que o outro nos ajude a aguentar. Sustentação é a palavra. Sustentação, mais que sustentação. Sustentação e ajudar a dar significado a isso que não tem significado. Tudo aquilo que não tem significado é traumático. Sim. Se eu ouço um ruído neste momento agudo aqui na minha sala e ele continua, eu começo a ficar louco, eu vou para tudo que é lado e eu não encontro a origem do ruído, ele não tem significado, eu vou enlouquecer. Mas se alguém me dizer, fica sossegado, é o alarme do vizinho que estourou, eu aguento, porque agora tem significado. O analista, ele dá significado. É mais do que o holding, é mais do que o handling. É manter o único. Né? É poder transformar, é poder dar aquele holding, handling, mas ao mesmo tempo dar significado àquela vida. Né? A interpretação do psicanalista, ela sustenta, mas ela também transforma aquilo que não tem significado em algo significante, em algo que faz sentido. Em outras palavras, a vida tem que fazer sentido. Não precisa fazer sentido em tudo, mas que faça sentido em algumas coisas suficientes para que a gente possa conviver com aquilo que não faz sentido e nós possamos procurar dar sentido. E o que nós fazemos? Os filósofos, os cientistas, os religiosos, os psicanalistas, nós tentamos dar sentido à vida. Todos nós, por mais simples que sejamos, tentamos dar sentido à nossa vida para que nos sintamos vivos. E sentindo-nos vivos, a vida vale a pena. Sim. Se nós não nos sentimos vivos, a vida não vale a pena. E um fator aí que dificulta é que geralmente a pessoa que está nesse estado de sofrimento intenso, ela se retrai, ela se fecha, né? Às vezes tem dificuldade de pedir ajuda ou de sinalizar para o outro. Também depende do ambiente que ela se encontra, se essas pessoas são sensíveis, estão enxergando o sofrimento dessa pessoa. Mas ainda, se existe essa ajuda, porque a gente vive falando, procure ajuda, procure ajuda. Onde que eu vou procurar ajuda? Na fila? Vou explicar, eu estou com câncer, eu preciso fazer radioterapia. Ah, só daqui 3 meses, só daqui 6 meses. Né? Aparelho quebrou. Né? Agora há pouco eu recebi uma notícia do Hospital das Clínicas, de onde eu trabalho, né? Acabou o Aldol. Aldol é um antipsicótico. Acabou. Não é falha do hospital. Eu conheço a administração do hospital, é gente fantástica, dedicada. Acabou o Aldol por causa de todo esse sistema burocrático, esse entremeio burocrático, político ligado à pulsão de morte. Acabou o Aldol. Vamos correr atrás do Aldol. Vamos substituir o Aldol por alguma outra coisa. Então, acabou o respirador, não tem respirador. O outro dia lá, está cheio de médicos que estão saindo dos hospitais de campanha. Você deve ter recebido, né? O médico vai trabalhar no hospital de campanha, não tem analgésico, não tem anestésico, não tem exame de laboratório, não tem nada. Então, aquele hospital de campanha só serviu perversamente para fazer a cabeça das pessoas. O paciente entra lá, se ele tiver sorte, ele fica lá isolado, mas se ele piorar, não, os médicos não têm nada para fazer. É terrível o que as equipes de saúde estão vivenciando hoje. Não precisamos nem... vocês todos podem imaginar. Não? Sim. Então, procurar ajuda é muito fácil. Onde é que está a ajuda? Aliás, numa sociedade humanizada, as pessoas não precisam procurar ajuda. A gente vai atrás. A gente vai atrás. O que o médico de família deve fazer?
O médico de família, que é o nosso modelo do SUS, né? Que é uma das grandes coisas que nós temos. Pena que ele não funciona adequadamente, mas não é por causa do modelo. O que o médico de família faz? Ele conhece todos as pessoas daquele bairro onde ele é médico. E tem a visitação domiciliar. E eu vou ser visitado a cada mês. As pessoas vão telefonar para mim para saber como é que eu estou. Né? Eu sou velhinho. Né? Felizmente não me sinto assim. Mas imagina um velhinho que está sozinho. Né? Ele precisa receber um telefonema toda semana. Às vezes todo dia. Como você está? Precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? A outra pessoa percebe, ele está mal, vamos visitá-lo. Então, isto é um sistema de saúde humano. Mas nós estamos tão acostumados a achar que a sociedade, o governo, né, ele nos faz um favor. Né? Nos faz um favor quando nos atende. Nos faz um favor quando a gente é atendido. E nós não percebemos que nós temos um direito. É diferente você lutar por um direito seu do que você agradecer, né, Claro. por ter sido atendido naquela instituição. Você pode agradecer por gratidão. Gratidão é uma coisa. Mas não agradecer porque estão te fazendo um favor. Então, de novo, nós falamos de suicídio. Suicídio da sociedade que mata a condição humana de parte de seus membros. E você sabe que o suicida, ele quer matar o objeto interno destrutivo, ou ele quer matar o aparelho mental que entra em contato com a realidade. Mas ele acaba morrendo inteiro. Sim. Ele se mata inteiro. Então, existe o risco de uma sociedade, e a gente mata uma parte da sociedade. Mas aquela parte que matou, ela também se transforma, ela também morre. Porque ela pode se manter viva do ponto de vista físico, mas ela matou sua capacidade de humanidade. Então, não são seres humanos. São coisas que usam os outros como coisas. Sim. Professor, Estou nós muito temos... pessimista, Ana Silvia. Estou muito Não, pessimista. maravilhosa a sua explanação. Agradeço imensamente. A gente tem 19 segundos para terminar. Foi um presente para todos nós que estamos aí também no sistema de saúde, de uma outra forma, não como os médicos. E vai acabar, o senhor quer dizer alguma coisa final? Agradeço.